Sejam todos muito bem-vindos ao Teologia, para mais uma edição do podcast do Tchê. A edição de hoje nós vamos conversar sobre a importância da internet e das redes sociais para o avanço do reino. O nosso convidado para hoje é o irmão Matheus Fernandes. O irmão Matheus ele é formado em teologia pelo SIBIMA, Seminário Instituto Bíblico Maranata, está situado em Fortaleza, no Ceará. O Matheus ele também é membro da Igreja Batista Filadélfia, que também está no Ceará. Lá ele trabalha com discipulados, estudo bíblico, a pregação da palavra, além de trabalhar como co-roteirista para um canal de YouTube, onde ele prepara roteiros, pautas, para que os vídeos sejam montados e desenvolvidos ali. Hoje nós vamos conversar e responder perguntas como esta aqui: como é que nós podemos usar a internet e as redes sociais para a propagação do Evangelho? Isso é importante de nós sabermos e discutirmos, porque na maioria das vezes as igrejas e até mesmo os irmãos não sabem utilizar de maneira correta as redes de internet para pregar o Evangelho. Estão fazendo outra coisa qualquer, infelizmente não estão fazendo o que Jesus chamou-os para fazer. Então nesse podcast, nesse episódio de hoje, nós vamos conversar como podemos colocar em prática o nosso chamado e como podemos usar a internet para nos ajudar na evangelização dos povos. Então até daqui a pouco. Matheus, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao nosso podcast do Tchê, para essa entrevista, para esse bate-papo, para esse podcast sobre a relevância da internet para o avanço do reino. Eu acho que é a terceira, quarta tentativa, e eu espero que agora dê certo, que vá para frente e que Deus nos abençoe. E eu espero que esse tempo seja joia para nós. Amém. Já vou pedir música no Fantástico. Deve ser, acho que a terceira ou a quarta, uma hora foi o áudio, outra hora foi a gravação. Mas que Deus abençoe, tamo aí, vamos tentar fazer essa empreitada para abençoar os irmãos, né? Joia. Para que a gente possa, para que a igreja possa aprender mais com a gente, com quem está expondo, com pensar novas formas de apresentar o evangelho e tudo mais. Amém, joia. Matheus, antes de ir para o nosso tempo de bate-papo, as perguntas, as respostas, fala um pouco para nós como é que tu tem trabalhado, como é que Deus tem te usado no avanço do reino, onde tu tá. Pronto. Até já tenho novidades aqui em relação às tentativas anteriores que a gente já fez, né? Manda! Que tenho mais coisas a dizer como eu tenho trabalhado. Mas vamos lá. Eu sou Matheus Fernandes, eu sou membro da Igreja Batista Filadélfia, aqui em Fortaleza. Fica no Luciano Cavalcante. Se você quiser visitar, nós temos cultos às 9 e às 6 horas, com EBD às 5. Fica na Reverendo Bolivar, Pinto Bandeira, número 119. E lá eu atuo na EBD, né, Escola Bíblica Dominical, e no Ministério de Discipulado. Então, se um irmão, se uma pessoa está conhecendo o Evangelho e quer se aprofundar, aí que discipula. Se ela quer ser direcionada ao batismo, estamos ali trabalhando. Então, eu estou ou discipulando ou remanejando, né? Tipo assim, o João está precisando de discipulado e eu percebo que o Pedro está livre. Eu falo com o Pedro, aí Pedro. Aí eu vou orientando. Vai delegando, vou orientando, né? O Pedro. Isso, a gente vou delegando, vou orientando, né? Algumas vezes, qual livro eu uso? Me ajuda aqui. O João trouxe isso, a Maria trouxe isso. E aí vou ajudando naquilo que Deus me abençoou para saber e orientar, né? No meu trabalho, eu trabalho hoje em duas frentes, né? Trabalho com o pastor Iago Martins, no canal Dois Dedos de Teologia. Estou ali produzindo conteúdo para ele, eu sou co-roteirista dele. É assim que eu tenho trabalhado na frente teológica, digamos assim. Mas também, agora em setembro, eu tive a oportunidade de um amigo, ele conhecendo meu trabalho com o pastor Iago,
ele me chamou para ajudá-lo em uma agência de publicidade. Então, hoje, eu estou trabalhando tanto com o pastor Iago, como com esse amigo, né? Nessa produtora de publicidade. Então, na produtora temos clientes não só cristãos, temos clientes várias empresas. Então, a ideia é colocar a criatividade em jogo, né? E produzir. Estou aí aprendendo, ainda é uma área bem nova para mim. Então, estou apanhando aí para aprender, mas Deus está abençoado, né? Tudo que é novo, né? Sim. A gente vai ter uma luta ali. Tô buscando material, tô lendo atrás. Tô indo atrás de ler, conhecer mais, né? E estamos aprendendo aí, bem legal. Massa. Tem a ver com aquele trabalho de social media? Tem. É uma das áreas, né? Por exemplo, um cliente, né? Um cliente pede uma campanha de ativação, né? Então, ele quer conhecer uma proposta, uma ideia que ele vai lançar, né? Isso é uma campanha de ativação. E aí, eu trabalho como redator publicitário dentro da agência. Então, eu tenho uma ideia. Coloca esse título aqui. Aí, esse título vai ser refinado, vai ser trabalhado. Aí vem o designer, ele vai fazer a arte pro Instagram, pro Story, né, pra sair no YouTube, sair na TV. Então, são vários setores aí. Sim. Aí tem a galera que faz o vídeo, ou a animação, tem a pessoa que faz só o bonequinho que vai dançar ou vai mexer assim e tal. Então, cada pessoa faz um trabalho específico, é bem legal. Legal. Né? Porque você vê como tá tudo envolvido aí. Massa. E você vai aprendendo. Sim, como é. com a interação com o grupo, tu vai pegando a experiência de cada um e vai aprendendo o que cada um faz, e até tu ir construindo. Aí vou juntando. Massa. Na verdade, hoje ainda tá um pouco, digamos, separado. Eu tenho que fazer uma cisão na mente, quase, né? Porque o que é em comum é a criatividade, né? Porque eu tenho que ter criatividade para escrever o roteiro, para transformar ali o conteúdo teológico num roteiro legal. Mas a criatividade para a área de publicidade, ela é diferente aqui da teológica, né? Digamos, o esforço é diferente. É como se fosse, sei lá, fazendo um exemplo aqui bem aleatório, eu acho. Você vai pra academia. Você põe força pra malhar bíceps. Você usa outro tipo de força, outro músculo pra malhar costa. Né? É a força do seu corpo. Mas são áreas diferentes. Pelo menos pessoalmente, na minha experiência pessoal, tem sido isso. Né? Até mesmo eu tive dificuldade no começo para quantificar o meu trabalho. Tipo assim, o quanto eu sei que tá rendendo. Porque eu sei que se eu vou produzir um roteiro e eu passo a tarde lendo, e eu leio 5 comentários, eu rendi, né? Porque eu li, fiz ali o fichamento e tal. Agora, cara, tô aqui, tenho que pensar em um título, e eu fico pensando. E aí, numa manhã, saiu 5 títulos. Aí eu rendi, foi bom. E às vezes o título não é bom, não presta nada. Aí eu fico só desgraça. Eu sou muito ruim. Atualmente tá mal menos por aí, eu sou muito ruim. Meu Deus, ninguém aceita o que eu faço assim. Não, como eu chamo? Não, o que eu faço não tá bom o suficiente. Aí eu vou produzindo. Né? Massa. Que vai aprendendo, né? Sim. Que vai aprendendo. Agora, Mateusão, esses teus trabalhos, tu também palestra, tu também ensina, tu fala sobre a relação da internet com a teologia, não é isso?
Sim. Até o teu Isso. trabalho de conclusão de curso foi sobre isso, não foi? Perfeito, perfeito. Então, fala para nós um pouco como é que é esse trabalho, como é que a gente, na verdade, antes disso, qual é a importância da gente relacionar a internet com o avanço do reino, com a teologia? Haja vista que a tecnologia tem avançado de maneira exponencial nos nossos dias, então parece-me que é difícil desassociar a internet do nosso trabalho, do trabalho, vamos dizer assim, de todos os trabalhos em geral. Então, o cara que trabalha no escritório com contabilidade, por exemplo, o que tu falaste aí, com a divulgação, com roteiros e internet, tudo gira na internet, né? E até teólogos estão na internet produzindo para sites, blogs, YouTube. Então, qual é a importância hoje de nós utilizarmos a internet para produzirmos conteúdos saudáveis que ajudem no avanço do reino? Perfeito. Excelente pergunta. Tanto que acho que boa parte de cristãos e não cristãos que descobriram uma boa doutrina, né, desses últimos anos, 2010 para cá, foi devido os eventos da internet aí, John Piper, Paul Washer. Também posso citar, apesar dos erros dele, o Mark Driscoll, né? Também ele teve sua importância, mas veio a falhar, né? Na sua administração ali da Mars Hill. Mas esses nomes, eles foram importantes para você. Cara, o que é isso? O que é doutrina reformada? O que é calvinismo? 5 pontos, o que é isso, né? Aí, pregação chocante. Pá! Aí o Faça Guerra do John Piper. Ou então o Deus do Sofrimento do John Piper, né? Eu não lembro bem o título do vídeo, mas é o John Piper falando sobre o sofrimento, né? Aí vem o hedonismo cristão de John Piper, que é a frase icônica dele, né? Quanto mais eu estou satisfeito em Deus, mais Deus é glorificado. Cara, isso foi com a internet, né? E aí a gente viu isso no YouTube, a gente recebeu isso. Então, foi um veículo para o evangelho ser propagado. E no meu TCC, eu analisei justamente isso. Tanto é que o nome é A Relevância da Internet na Propagação da Palavra de Deus. Né? Como é que a internet, como um avanço tecnológico, ela ajuda? Então, por exemplo, se a gente pensar no meio mais abrangente, que é a tecnologia, antes de chegar na internet, que é um braço da tecnologia, né? A gente vê, por exemplo, que com Paulo, a tecnologia ali eram as cartas, né? Ele tinha que escrever, ele tinha que, às vezes, ter um amanuense para escrever por ele, né? E ele escrevia, e ele mandava, e aí demorava, sei lá, semanas, meses, dependendo aí da distância do local. E aí, se você queria ter uma cópia da Bíblia, tinha que copiar. Aí tinha os copistas, e daí vem as variantes textuais, né, que não trabalham pra gente aí hoje, né? Se tivesse um Ctrl+C, Ctrl+V, rapaz, ótimo. Ia ser ótimo, ia ser bom demais, né? Mas, tinha lá o copista e tal, e era ali a tecnologia da época, né? Aí até mesmo, né, no processo de escrever, né, tinha formas diferentes. Tinha o papiro, aí depois vieram os nunciais, que eram tipo livros, que foram formas tecnológicas diferentes, avanços, né, de técnicas diferentes. Aí a gente pula, aí faz um salto para Lutero, que vem com a imprensa, e aí popularizou a Bíblia, e aí foi mais rápido para o povo ter a Bíblia, e foi um avanço tecnológico, e possibilitou mais rapidamente. Aí a gente faz um salto aí
pro rádio, né, que a pessoa poderia ouvir a Bíblia, né, ouvir uma pregação, e vários televangelistas ficaram conhecidos aí, né, vários evangelistas ficaram conhecidos aí. Depois veio a televisão, né, e aí talvez um dos mais famosos foi o Billy Graham, Sim. né, no meio da televisão, que ele falava e era ouvido e tudo mais. E aí foi evoluindo, veio a internet, veio o YouTube, veio os streamings, veio hoje o podcast, o que é curioso, porque é um meio tecnológico, o podcast, que é um rádio. Sim. Então, ele é um avanço, porque é no streaming, mas parece que retrocede ao rádio. Mas, ao mesmo tempo, você faz o podcast, você ouve o podcast enquanto você faz alguma coisa. Enquanto você dirige, enquanto você trabalha, enquanto você lava a louça. Então, o podcast é um rádio para a pessoa que está multitasking, que está fazendo várias coisas, que está ali com informação acelerada. Então, está nessa confluência toda aí de informação. E nisso tudo, os pregadores, os pastores, os missionários, é lícito que eles usem esses meios para chegar aos outros, né? Como é que não é que é inútil, né? Mas que é trabalhoso você escrever uma carta hoje e mandar e para você pregar o evangelho. Você pode fazer, nada impede, não é errado, né? Mas é mais trabalhoso, né? Exceto se a localidade não tiver internet, tiver só mesmo o correio, for o único meio ali a carta, beleza. Mas se você mora no Ceará e quer falar com uma pessoa que mora em Goiás, você nem liga mais. Você manda um áudio no WhatsApp, né? E já vai instantâneo ali a mensagem. Sim. Então, isso são meios de nós chegarmos com o Evangelho, de nós chegarmos com a palavra de Deus. Mas, como Paulo bem diz, né? Só pegar aqui a Bíblia, porque como Paulo bem diz, lá em 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 1, versículo 5, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito e em plena convicção. Então perceba, Paulo está dizendo que o Evangelho chegou até eles em palavra, numa carta. Ou então ele pregou ali para os Tessalonicenses, né? Mas não foi só o meio que é importante. Não foi só um livro, um papiro que chegou ali a eles. Foi também em poder. Era o Espírito Santo trabalhando ali através daquele meio. Então hoje temos essa consciência de que o meio pode ser usado para essa pregação. Ela é um meio de nós alcançarmos pessoas que estão na era da informação, mas não conhecem o Evangelho. Perfeito. Me diga uma coisa, Mateus. A gente sabe, e aqui eu quero trazer talvez uma consideração bem atual. A gente tem visto no meio da internet, das redes sociais, e principalmente no nosso país, agora, uma grande... Eu não sei se eu posso falar isso, mas é um grande trabalho ou um grande esforço em limitar aqueles que têm, de alguma maneira, falado a verdade, de alguma maneira têm se colocado contra algumas ideologias, algumas propostas, algumas pautas que nós entendemos ser anticristãs. Tu achas que
de alguma maneira, os cristãos que têm um compromisso de falar de Jesus Cristo e mostrar a verdade e se colocar contra pautas que são anticristãs, eles correm o risco, não agora, mas um pouco mais para frente, de serem banidos da rede internet, das redes sociais. O que tu acha? Pronto, pergunta excelente. Porque aqui nós temos que analisar os dois lados, né? Em primeiro lugar, a censura aí, né? A ideia de que nós seremos calados, a Bíblia já nos diz que sim, nós seremos. Uhum. Né? De alguma forma, é aquele meme, né? Da governadora. Ah, você quer me calar? Né? Você quer me calar? Quer. O mundo quer calar o evangelho. Uhum. Isso é real, né? Paulo tentaram calar Paulo, tentaram calar Jesus, né? Tentaram calar os profetas. Jeremias aí, né? Jeremias, ele já sabia o que era fake news antes da internet. Ele dizia assim, ó, esses aí que estão falando que tem paz, é fake news. Não é verdade não, né? Mas, brincadeiras à parte, infelizmente, eu acredito que sim, essa tentativa de calar aqueles que falam a verdade vai acontecer. E perceba, não acontece só com o fechamento de uma conta ou você deletar o Twitter de alguém, ou o Instagram, ou tem aquele anúncio do Instagram, né? Essa notícia foi analisada e é fake news, né? Aí foi analisada por quem? Quem é que está analisando isso? Né? Aqui eu posso até mesmo evocar o George Orwell em 1984, que é o livro, não o ano, né? Que ele fala de um governo totalitário, e que nesse governo tem o Ministério da Verdade. Ironicamente, o Ministério da Verdade, ele propaga mentiras. Ele não só tolhe as informações, mas ele modifica a linguagem. Então, é o Ministério da Verdade que vai dizer, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. Cara, se a gente for analisar, a gente está caminhando para... É isso. Isso aqui é verdade. Acredite nisso. Isso aqui é mentira. Isso aqui é fake news. Mas o Ministério da Verdade fazia o que também? Ele no livro, né? Ele diminuía a quantidade de palavras no que as pessoas poderiam se expressar. Então, se eu tenho menos palavras para expressar uma coisa complexa como é a realidade, a minha forma de manifestar o que eu penso, o que eu creio, já é limitada. Olha aí como é sagaz. Além disso, ele modificava o significado das palavras. Então veja, o cristão diz, é importante ter família. A família é a base da sociedade. Aí, amém. É isso. Bíblia, né? Efésios, Paulo, tá lá. Mas aí vem a pessoa e diz, não, mas família não é só a ideia de homem, mulher e filho. A família é com quem você se sente bem. É com quem você está confortável. Família pode ser um homem e outro homem, um homem e outro homem e outra mulher. Você e seu cachorro, seu pet, você é seu pai de pet, né? Então veja, pegou uma palavra e modificou o significado. E aqui a gente está mais atento para isso, né? A igreja, ela está mais atenta para isso de alguma forma.
Mas outras coisas, elas estão perdendo, ou melhor dizendo, estão sendo mudados o significado. E se a gente não se atentar, a gente pode acabar falando coisas corretas que nós cremos, mas o interlocutor, o ouvinte, o leitor, por estar nesse meio de deturpação da linguagem, ele não captar a mensagem, ou ele captar de maneira não objetiva, de maneira que não tem a mesma ideia que a gente quis comunicar. Essa perda do significado, né? Até com ele aqui do lado, ele é falado aqui, né? No livrinho do Varuse, fantástico, né? Onde ele vai discutir justamente isso. O significado tem um texto na comunicação. E a gente vê isso na internet. O pastor Fernando Henrique, né? Lá do Cibima, ele falou sabiamente que boa parte das nossas discussões que tem na internet não é teológica, é linguística. São pessoas que não se entendem. E aí na internet, você, essa coisa muito rápida, muito ágil, Twitter, né? Ali, e a própria limitação dos caracteres do Twitter e o story ser alguns segundos, você é limitado, a informação não é passada completa, isso pode possibilitar a má informação, a má veiculação da informação. Sim. Nós temos que estar cientes disso, né? Perfeito. E, consequentemente, podemos ser tolhidos, claro, mesmo que, digamos, o Senhor é Deus, né? Mas foi o que eu vi, foi o que eu vi esses dias. Nós temos que ter cuidado, porque de fato existem fake news, existem informações que são erradas, que não estão corretas. Época de política aí, rapaz, era uma explosão. E tinha dos dois lados, dos presidenciáveis aí. Sim. Né? Porque era uma guerra. Era a guerra de narrativa. Quem falasse mais, quem convencesse mais, iria ganhar ali o seu eleitor. E aí, pra mim, eu fiquei triste porque eu vi brigas de cristãos falando de A, B, C, né? E não só defendendo sua ideia, mas sendo belicosos contra a pessoa que votava num candidato diferente. Sim. Né? Eu acho que faltou sabedoria. E aí, nisso, qual foi a publicação que eu vi? Parafraseando aqui, eu não lembro especificamente, mas foi mais ou menos assim: se cristãos estão divulgando fake news e desinformações, como é que o mundo vai crer quando a gente falar que Cristo é o Senhor? E é isso, velho. É isso, cara. A gente, o cristão, ele tem que ter o compromisso de ver, de não ser, vai censurar, é fake news. Beleza, existe esse lado, existe. Mas calma, de fato, é verdade, né? A Bíblia já diz isso, a Bíblia já diz quando Deus fala, né? O meu nome é blasfemado entre os gentios por culpa de vocês. Claro, o contexto é diferente. Mas veja, se o cristão mesmo, ele pega uma notícia e ele publica sem avaliar a veracidade daquilo, e a notícia vem a se revelar fake news, de fato, por quê?
alguém vai crer se eu disser Jesus é o Senhor? Uhum. Não vai, né? Claro, não é Espírito Santo, pode agir e tudo mais, mas no nível comunicativo, a pessoa não é fake news. Sim. É mais uma narrativa. Então, o cristão, ele tem que ter cuidado para que essas coisas que ele está veiculando, falando, mandando aí, né, no WhatsApp, não sejam de fato notícias falsas. Uhum. Porque isso vai comprometer a forma como ele comunica o Senhor que ele crê. Sim. O Jesus que o salvou, né? Isso tem que estar na nossa mente e nos trazer responsabilidade. Exatamente. E eu concordo contigo que a internet, ela é o campo de batalha das narrativas. Né? Pensando numa perspectiva de guerra, há o campo de batalha onde os oponentes se guerreiam. A internet, para mim, é esse campo. É esse terreno perigoso onde as pessoas estão e cada informação, cada notícia, de alguma maneira as pessoas elas podem interpretar corretamente ou se não interpretar corretamente, vai interpretar de maneira com um espírito já de conflito. E aí é que está o conflito, a luta entre as pessoas, entre aqueles que estão comunicando e aquelas pessoas que estão recebendo as informações. Exato, exatamente. Aí a gente pode entrar na outra questão de que, como tu falaste muito bem, o cristão ele precisa ser aquilo que ele diz, ser aquilo que ele crê. Se ele está agindo diferente daquilo que ele crê nas mídias sociais, todo mundo está vendo. As mídias sociais é o local onde você está se abrindo, vamos dizer assim, para todo mundo que está ali para lhe ver. Principalmente você daqueles que está lá nos stories, fala o que você está fazendo de manhã, fala o que você está fazendo de tarde, fala que... Então, se você é uma pessoa assim, você é aquela pessoa que todo mundo está de olho em você. E as pessoas vão lhe criticar, vão lhe julgar, vão dependendo daquilo que você faz. Não importa se tu diz, eu sou cristão, mas se as suas atitudes não estão em conformidade com aquilo que tu diz que acredita, a internet vai cair em cima de você. E aí entra a questão de como usar as redes sociais de maneira correta. Como é que a gente pode usar as redes sociais, os irmãos da igreja, a própria igreja pode usar de maneira correta, que traga glória a Deus e que fale do evangelho de maneira correta. Como é que a gente usa ela de maneira correta? Pronto, perfeito. Tem um livro, né? Ele não é cristão, mas ele é muito bom para isso, que é do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, que é Sociedade da Transparência. Ele é contemporâneo, né? E cheio de álcool aqui, ó. Bem, ele é contemporâneo e ele fala justamente sobre essas tecnologias. Ele fala que essa exposição que nós fazemos, essa transparência que nós queremos, ela é falsa. A gente pensa que quanto mais a gente expor da nossa vida, mais as pessoas vão confiar na gente, vão conhecer a gente. Mas veja, isso é um balela, isso é mentira, né? Isso é uma falsa ideia do que é relacionamento. Então, por exemplo, como é que a gente poderia viver melhor com o Instagram e a vida, né? Primeiro passo, se você quer se isentar do Instagram, beleza, é uma opção, você pode. Talvez você perca informações, mas fica sempre pega. Mas a minha postura cara, eu não sou diferente do que eu sou com os meus amigos. Não sou. Então, tipo, se com os meus amigos eu gosto do Just Dance, e vou lá e me divirto com Just Dance.
No Instagram, eu coloco, óbvio, pautado aqui pelo cristianismo, Uhum. né? Tô considerando, obviamente, uma pessoa que tá vivendo em santidade. Mas a primeira coisa seria você ter uma consciência de não buscar essa vida dicotômica. Uhum. Que é a mesma coisa de eu sou um na igreja, eu sou um no trabalho. Uhum. Eu sou um no trabalho, eu sou um na faculdade, na escola. Uhum. Na igreja, eu sou o cara que respeita as irmãs, que é legal, que conversa, mas no trabalho o cara olha pra mulher, faz brincadeira sexual, é uma dicotomia. Então, é a questão de você ser um cristão integral. Uhum. Integral, né? Aqui no nível cristão, mas também no nível se a pessoa não é cristã, não seja um hipócrita, né? Onde, beleza, não mude seus valores da sua vida pessoal e da sua vida virtual, Uhum. porque faz parte da sua vida, né? Você vai estar se fraturando, você vai estar se Fragmentando. dividindo aí, fragmentando, é essa a palavra, fragmentando, né? Então vão ser várias vidas. Isso revela hipocrisia, Uhum. revela uma busca por aceitação, revela egoísmo, carência, várias coisas aí, né? No nível cristão, né? Óbvio, paute sua vida pelos princípios bíblicos, óbvio, né? E se você gosta de estar ali nas redes sociais, de estar ali postando, né, e tal, não coloque coisas que não fazem parte da sua vida. Uhum. Por exemplo, eu, como é a minha postura? Eu gosto de publicar 3 coisas no meu Instagram. Teologia, né? Alguma coisa da Bíblia. Uhum. Filme barra livros, Uhum. né? Que eu tô lendo, que eu tô vendo, que eu gosto. E cozinha. Eu gosto de cozinhar. Né? Então, por quê? Porque eu não sabia cozinhar nada até 2019. Me mudei para onde eu tô agora. Uhum. E aí, a pessoa que morava aqui me ensinou a cozinhar. E aí eu, cara, não é tão difícil. O Mateuzinho de 2018 poderia ver como é que faz aqui um macarrão ao alho e óleo e fazer em casa, é tranquilo. Então eu vou lá, faço, ensino e a pessoa pode fazer em casa se quiser. Uhum. Ao mesmo tempo, eu avalio meu coração. Porque existe sim a tentação de você querer ser reconhecido. Ah, eu quero like, eu quero comentário, Uhum. eu quero que publiquem, né? E veja, não tá errado você querer que a pessoa compartilhe. Se você, a gente tá aqui conversando, a gente não quer que essa conversa fique só de nós dois. Uhum. Assim, já é muito bom a gente conversar. Sim. Mas aí, poxa, a gente quer que alguém do Mato Grosso, alguém de Fortaleza, alguém do Rio Grande do Sul, alguém do Rio de Janeiro possa ver, né? A questão é, o meu coração está colocando todo o seu anseio nisso, né? E novamente, isso não difere em nada dos outros aspectos da vida não virtual Uhum. que nós temos que avaliar como cristãos. Então, eu estou procurando um relacionamento para quê? Poxa, casar é lícito, é bíblico, né? Mas é porque eu tô carente? Uhum. É porque eu não sei ficar só? Então já muda a ideia aí. Então, outra coisa que eu faço é, eu pergunto, pessoal, para os meus amigos, cara, isso aqui transmite uma mensagem que eu tô me passando, né? Que eu tô querendo aparecer. Uhum.
Aí o amigo já disse, não, Matheus, acho que não. Você tem que mais ver como é que está o teu coração em relação a isso. Justamente. Mas veja, cuidar da forma como nós estamos manifestando quem nós somos é importante. Sim. Né? Porque se é aquela coisa da fake news. Se eu digo eu sou cristão, eu estou representando Cristo. Uhum. Então, se a imagem que eu estou passando de Cristo, ela é uma imagem de olhem pra mim, olha aqui, eu sou bichão, ela tá errada. Óbvio que o extremo aqui seria, caraca, eles acham que estão achando de mim, que estão pensando, já é se preocupar demais com o que estão achando de mim. Sim. Né? Mas é ter esse cuidado. Eu acho que ter uma vida de igreja, né? Onde você possa perguntar, cara, essa publicação aqui, ela tá se passando, ela tá querendo passar demais, ela tá sensual, né? Tanto para homens quanto para mulheres, né? Sei lá, você vai pra academia, né? E posta. Quais coisas você posta para dizer, acho que você tá na academia, aí tá pago, beleza. Mas se você vai lá e bota o muquezão, se a moça vai lá e faz uma pose mostrando o corpo, né? Aí já vai para outro extremo. Sim. Né? Por exemplo, você vai lá e posta legal, você vê uma pessoa que tá na academia e bota alguma coisa para incentivar. Incentiva, é legal, você precisa da saúde, né? Eu estou me sentindo confrontado, porque todos os meus amigos estão na academia e eu aqui só tela, né? Mas veja, isso me estimula a cuidar do meu corpo. Sim. O corpo é importante. O outro extremo é, olha aqui, eu sou um bichão, olha aqui a minha barriga trincada, ou então a moça vai lá e posta foto sensual, com roupa colada, etc, por aí vai. Né? Então, resumindo, não veja a rede social como um outro eu, como um outro você. É você manifestando aquilo que você gostaria que as pessoas vissem. Né? É a roupa que você veste. Né? Como é que você se veste para ir na igreja? Como é que você se veste para ir no aniversário? A piedade não é usar uma roupa feia. A piedade não é usar o pano de saco, né? Você usar uma roupa legal, uma roupa bonita, é legal. Mas você usar uma roupa sensual, uma roupa, sei lá, o cara vai pra academia e usa aquela roupa cavada, toda estranhosa assim. Aquela fitinha aqui só. Aquela fitinha assim, ó. Caraca, velho. Aquilo ali é horrível. Horrível. Né? Mas eu concordo, Matheus. Às vezes, eu acho que tu já te deparou com essas coisas também. Às vezes a gente acessa o Instagram ou o Twitter. O Twitter nem tanto, porque tem pouca imagem, mas tu vai pro Instagram e tu vê algumas fotos que não condizem com princípios bíblicos, sabe? Ou tem a foto lá. Uma das coisas que eu acho ridículo, e aqui eu quero mostrar que eu acho ridículo, é aquelas fotos nada a ver com versículos bíblicos. É o que mais tem, às vezes, no círculo evangélico nas redes sociais, né? E são fotos que, assim, não mostram que de fato aquela pessoa é cristã. Ou é cristã meio duvidoso. E aí tu falando essa questão de ser uma coisa escondido e ser outra público, eu me lembro daquela frase, tu já deve ter assistido aquele filme Batman Begins, que ele se encontra com a Rachel, o Bruce, e aí
ele tá lá no hotel e tal, e aí ela encontra ele e ele diz, isso não sou eu, dentro eu sou mais. E ela diz para ele que não é o que você é por dentro, mas é o que você faz, o que define você. E no final do filme, perto do final do filme, ali no último ato, quando ele salva ela e tal, ela pede para ele dizer, pelo menos me diga o seu nome. E ele diz o seguinte, não é quem eu sou por dentro, mas o que eu faço é o que me define. E ela se liga, opa, é o Bruce. Então, ou seja, a questão toda não é aquilo que você diz que crê, mas a questão mais é aquilo que você vive, o que você crê. Se você diz que crê numa coisa e não vive aquilo que você crê, ou seja, você é definido pelo que as pessoas estão vendo. Elas não conseguem ver o seu cognitivo. Elas não conseguem ver as suas faculdades, elas conseguem ver as tuas atitudes, o teu comportamento, a forma como você se porta diante da sociedade. E é isso que para elas vai definir você. Então, quando você olha uma foto no Instagram e você vê ali uma foto duvidosa de quem se diz crente, as pessoas que estão olhando ali vão, opa, essa aqui é crente? Ou esse aqui é crente? Esse aqui é o irmãozinho lá da igreja, entende? Então, eu acho que isso é importante de nós falarmos, e o que tu falaste também, de você não ter uma vida dupla. Essa é a questão. Você tem uma vida fora das redes sociais, onde as pessoas da igreja, sua família, ele vem como alguém que é piedoso, mas nas redes sociais você é uma outra pessoa. Ou ou diferente, ou nas redes sociais você é um cara piedoso, é uma menina piedosa, mas em casa você é desobediente aos pais. Na igreja você não obedece os seus líderes, você não serve, ou seja, então é importante nós sabermos usar de modo bíblico aquilo que Deus está nos dando como ferramenta para mostrar Ele. Porque querendo ou não, o cristão, ele, assim como todos os indivíduos, eles são a imagem de Deus. Por causa do pecado, essa imagem é corrompida. No entanto, aquele que crê em Jesus, essa imagem, ela melhora um pouco. Não é? Por causa de Jesus, por causa do Espírito Santo, e isso tudo vem a santificar, você é separado. Então, essa imagem deveria ser mais nítida para os outros de Jesus Cristo do que aqueles que não têm. Então, a internet é uma boa ferramenta para você mostrar Jesus Cristo, mostrar a glória de Deus, e ser diferente daqueles que usam as redes sociais para outras coisas quaisquer. Exatamente. Quer comentar? Não, é perfeito, é isso mesmo. Essa dicotomia, esse não avaliar do coração, né? O cristão tem que estar constantemente avaliando o coração. Por que eu estou fazendo isso? O que eu quero com isso? Mesmo que sejam coisas lícitas, né? Porque o seu coração pode desejar ser reconhecido por as coisas lícitas e você acabar se perdendo naquilo. Mas não é pecado. Mas não é pecado. Eu não estou mostrando meu corpo. Beleza, mas você quer ser reconhecido assim? E aí vem outro extremo, né? Que eu sei que esses extremos são preocupantes, né? Às vezes, até a pessoa que está falando assim de moda cristã e de como se portar de alguma forma, ou então tá também em voga aí, né? A família cristã, né? Aí é uma família bonitinha, família margarina, ali, né? Cara, é perigoso. É perigoso porque será que o seu coração não está desejando ser reconhecido por aquilo? Será que você não está desejando glória por aquilo? Né? Teve uma coisa que eu li sobre a mulher e o trabalho, né? A gente sabe que o homem, cabe a ele a liderança do lar, né? O sustento e tudo mais. Mas veja, a gente não vive no mundo ideal.
tem famílias que a mulher precisa trabalhar. Né? Nós não estamos no mundo ideal, nós estamos no mundo corrompido pelo pecado. Né? E aí, veja, várias publicações atrelam de forma intrínseca que a piedade da mulher está em ela ser do lar. A piedade é isso, é você estar no lar. Né? Porque se você trabalha, seu filho vai ser negligenciado, e é o caos, e não sei o que, você não está honrando Deus. E aí, imagina uma família, classe média ali, que os dois precisam trabalhar. Que o homem é um líder, que ele administra bem a sua casa, é uma família piedosa, né, que eles lutam ali com o que podem para criar os filhos, né, dar atenção, mesmo cansados de trabalho, né, chegando, se viram ali na casa. Sim. Cara, essa mulher que chega, abre o Instagram dela para ver uma brincadeira, para ver um meme, para ver alguma coisa legal, tá passando aqui e vê uma coisa dessa no Instagram, poxa, ela vai ficar, cara, eu não sou piedosa, né? Então, foi no livro Ela, a Imagem dele. Essa ideia, né? Então, tem que ter cuidado com isso, com essas imagens ideais que não condizem com o mundo que nós vivemos. Perfeito. Né? Nós temos que não é deixar o evangelho maleável, não é isso, mas é entender a realidade de cada pessoa, é entender como é a situação econômica, financeira, política, e como é que eu vou aplicar o evangelho aqui. O que é ser um líder numa família que o cara ganha R$2.000 e a mulher também vai precisar trabalhar, porque R$2.000 não sustenta uma família. Talvez com menos condições e tal, se privando de várias coisas que queria ter, até poderia sustentar. Sim. Né? Mas, poxa, é difícil. Demais. Né? Eu falo porque a gente tava no mercantil e as coisas tá caras, meu Deus Demais. do céu. Qualquer coisa é R$500. Que é isso, cara? Tem 3 sacolas aqui, R$100, né? Você compra 2 frangos, já 40 conto, né? Então, o que é ser um líder homem? O que é sustentar a casa, né? E o que é ser uma mulher piedosa nessa situação? O que é ser auxiliar do marido? O auxílio ao marido é só estar intrinsecamente no lar? Ou é trabalhar e ajudar ao lar? Tudo isso tem que ser analisado contexto a contexto. Então, essas coisas que a gente está vendo no Instagram, né, tem que ter cuidado. O cristão tem que ter cuidado em não colocar um fardo sobre o outro. Sim. Que tem uma realidade diferente. Perfeito. Isso é importante a gente ter em mente e também alertar o pessoal que faz isso. Talvez, às vezes fazem de maneira inconsciente, mas ainda assim podem provocar esse tipo de consequência que tu falaste. E pensando na questão da pregação do Evangelho, Mateusão, cerca de 45% dos habitantes do Brasil, aí eu boto aqui, vai aí um pouco mais de 205 milhões de brasileiros, eles estão conectados na internet, certo? Tu acha que essas pessoas podem ser alcançadas pelo Evangelho através das mídias sociais? Aqui eu quero só complementar a pergunta aqui, porque às vezes tem pessoas que acreditam que só a pessoa
vamos dizer assim, indo ou mandando, vamos mandar missionários ou vamos fazer uma viagem missionária, porque sem ter pessoas lá, as pessoas não vão ser, não vão conhecer o Evangelho. Tu acha que as mídias sociais, elas podem, de alguma maneira, ajudar? Inicialmente, é claro que o missionário, o pastor, ele é necessário em regiões que o Evangelho chegou, até porque precisa de um discipulado, precisa de um acompanhamento próximo para que a igreja seja edificada, no sentido de ser estabelecida no local, ter uma igreja local. Precisa de um líder, precisa de pessoas fazendo isso. Mas podemos utilizar as redes sociais como um braço, uma ajuda, uma mão amiga para começar esse tipo de trabalho aonde o Evangelho ainda não chegou? Perfeito. Eu acho que tem uma resposta bíblica perfeita para isso, que é a carta de Romanos. Paulo não chegou aí à igreja de Roma. A igreja de Roma, obviamente, ela foi plantada por pessoas ali, né? Tinha líderes, tinha pastores, né? Tinha membros. Era uma igreja física, até porque não tinha como ser virtual, né? Mas Paulo, ele não foi a Roma. Ele queria ir, né? Ele queria ir, mas ele mandou uma carta. E Romanos é essa magnus opus aí que nós temos, né? Essa carta que tem um evangelho do até o final. E ela é quase uma teologia sistemática, né, aí do evangelho, e chegou até eles e abençoou aqueles irmãos. Falou de pecado, falou de justificação, falou de santificação, falou de dons, falou de amor, falou de oferta, falou de generosidade. Tudo isso em um meio que seria, sei lá, o meio tecnológico que Paulo tinha. Da mesma forma, ou melhor, de forma análoga, digamos assim, nós podemos sim usar a internet para alcançar, não de forma limitada, não nos limitando àquilo, né? Perceba, Paulo quis estar com os irmãos de Roma, né? Paulo não estava satisfeito em só mandar a carta. Ele não tinha como trabalho feito, mandar a carta e pronto, fez minha parte, é isso. Não. Mas veja, na pandemia que nós passamos aí, a gente, os pastores, fizeram pregações online. Por quê? Para que os membros não ficassem sem o evangelho, sem a pregação, né? E aí, né, reitero, não é culto online, que até não existe essa conexão, né? Culto é presencial, né? Você adorar ali com outros irmãos, né? Pregação online. Eu acho que a ideia da linguagem aqui, não deturpar a linguagem e perder o significado, né? Culto, ele é presencial, ele é ali, ele é se reunir como feito igreja. Na comunidade dos santos. Feito na comunidade, exatamente. Então, perceba, a gente ficou 2 anos vendo pregações online. E graças a Deus por isso. Senão a gente ia ficar sem. Irmãos que não tinham esse meio, pastores que não sabiam manejar ali ou não tinham isso, foram prejudicados, né? Vidas foram prejudicadas. Pessoas que somente eram frequentadores de igreja deixaram de ir, né? Porque perderam o convívio. Mas chegou, o evangelho chegou, né? E pessoas foram reforçadas, consoladas, avivadas, né? Lá na Filadélfia, chegou gente, depois da pandemia,
porque conheceu a Filadélfia por uma pregação online e foi para lá. E agora está congregando com a gente, está fazendo parte do corpo de Cristo, né? Então perceba, a gente sempre dizia, vem, quando puder, vamos nos reunir. Quando o governador liberou, acho que as cotas foi 25, 50, 75, 100%, salvo engano. Cara, eram os irmãos doidos assim, aí de máscara, aí chegava, aí não podia abraçar, aí eram os toques de mão. Muitos cumprimentos foram inventados nessa época. Aí era aqui assim, aí toque de mão, aí depois podia pegar, aí agora todo mundo abraçado aí, né? E a gente foi voltando a ser presencial. Mas a gente não descarta o meio virtual. Porque houve aqui essa pregação, convenhamos, é muito difícil um descrente ele ir até a igreja, ele querer ir, né? Ele tem que estar aberto. Ou ele pode querer ir provocativo para ver ali. Ele tem que ter sido, de alguma forma, ele tem que ter ouvido de alguém, né? Aqui no seu meio. Apareceu o TikTok aqui agora. Eu quis ajeitar, não é TikTok, não é dancinha do TikTok. Mas ele ouviu de alguém. Um descrente que vai para uma igreja, ele ouviu no trabalho, no colégio, na faculdade ou na internet. Ele foi lá, viu o Instagram de algum pastor, de algum pregador, de algum cristão, um amigo dele, que mandou lá no feed, ou então no story, uma coisa que falava de Cristo. Ou disse que a gente foi lá, viu, poxa, olha aqui, faz sentido isso. E aí procurou o amigo, procurou a igreja da qual ele viu aquilo, né? E chegou até o evangelho presencial, até o evangelho de corpo, né? Então, eu acho super válido a gente usar esses meios. Agora, é usar da forma correta e sempre trazer a importância de estarmos reunidos presencialmente. Perfeito. Uma das coisas que tu falaste que é verdade é que muitas pessoas foram alcançadas pelas pregações, e aqui eu quero corroborar o que tu falou, não existe culto online, tá bom? Você que está nos assistindo é pregação ou ensino, alguma palestra, mas não é culto, não chame de culto. Culto você faz junto com outros irmãos, da mesma forma, cantando e louvando e ouvindo sermões junto na comunidade, tá bom? Então, não chame mais de culto online. Mas voltando aqui, muitas pessoas foram alcançadas pelas pregações de várias igrejas. Conversando com um pastor lá da Bahia, até tem um episódio aqui com ele, nós conversamos sobre os desigrejados, e se você quiser assistir esse bate-papo, vai estar aqui no card, tá bom? Você que está nos assistindo, os desigrejados, até um abraço, pastor Michel. Ele falou que a igreja dele lá era pouco conhecida na cidade. Com a pandemia, ele começou a transmitir as pregações, e quando abriram, o governo abriu as igrejas de volta, né? Muitas pessoas visitantes chegaram e estão lá. E aí aconteceu da mesma forma com vocês aí na Filadélfia, como aconteceu com várias outras igrejas. Então, de alguma maneira, Deus se utilizou das redes sociais para alcançar as pessoas que nunca tinham ido na igreja ou que estavam indo em outras igrejas que não tinham nenhum tipo de pregação expositiva ou algum tipo de pregação que fosse mais bíblica. E eu queria também comentar a questão da linguagem aqui, que temos falado um bocadinho. Tivemos
a participação do pastor Fernando Henrique, falando sobre a questão da linguística, né, aplicada ao estudo bíblico. Se você quiser também assistir esse episódio, vai estar aqui no card. E ele falou em uma parte do episódio que às vezes as palavras ou a língua ela é usada de maneira muito perigosa, porque quando se usa determinada palavra, determinados conceitos, se muda o que de fato é a realidade. Então, o que tu falaste aí sobre o culto, nós sabemos que o culto ele é presencial, ele é feito em comunidade. Mas uma vez que eu começo a colocar essa palavra culto em outro conceito, em outro contexto, as pessoas não vão entender a realidade daquilo ali e vão achar que culto pode ser qualquer coisa. Como a questão de gênero, como a questão, por exemplo, do aborto. Aborto deve ser algo de saúde pública. Uma interrupção de gestação. Não é aborto. Mas não é assassinato. Ou seja, quando você muda o conceito, você ofusca a realidade das coisas. Então isso também é importante nós pontuarmos aqui. E pensando na pandemia, Mateus, a gente sabe que já passamos desse tempo, né? Graças a Deus por isso. Graças a Deus. As igrejas já estão andando muito bem. É claro que algumas estão ainda se reajustando, se reorganizando, mas eu acredito que na sua maioria as igrejas já estão estabelecidas novamente. Sim. E por conta do lockdown, a gente teve que se adaptar, como tu disseste. Alguns que não souberam, que não sabiam usar, tiveram que aprender a usar, tiveram que usar o seu telefone, comprar algum tipo de equipamento para poder ajudar as pessoas que estavam em casa. Infelizmente outros não conseguiram. Mas aí abre-se tudo. A pandemia vai embora, vai esvaindo aos poucos, as igrejas vão abrindo, as pessoas vão voltando. No entanto, algumas pessoas não voltam. Algumas pessoas ficam na inércia, né? Acabam ficando desigrejados, porque acham que pode, abre aspas e bem grande, cultuar o Senhor em casa, no sofá, na sua cama, comendo uma pipoca, no conforto da onde ele está. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: é claro que a internet ela foi benéfica nesse primeiro momento. Agora, tu achas que a internet, ela prejudicou aqueles que não estavam tão firmes na fé, ou aqueles que não entendiam ou não entendem muito bem o que é ser cristão, o que é fazer parte do corpo de Cristo, e as afastou da igreja local? Tu acha que a internet teve essa ajudinha para deixá-los fora da igreja, ou tu acha que é só uma disposição do coração deliberada de dizer, não, eu acho que posso ficar em casa, não quero mais ir para a igreja, eu posso cultuar o Senhor de onde eu estou? Eu acho que nós temos que analisar os dois aspectos aqui, né? É como o caso de Demas, né? Paulo diz que Demas, amando o presente século, né, o mundo vigente ali, ele se afastou da comunhão. Então, eu acho que o afastamento, ele veio do coração. A pessoa ou congregava só por conveniência, ou por estava afim, né? E com esse afastamento, ela percebeu que não tinha tanta afeição pela igreja, por Cristo. E aí se afastou, né? Eu diria que a internet, ela catalisou isso. Ela mostrou a disposição do coração. Não posso dizer que ela foi a responsável ali, porque o meio, ele não é responsável pelos nossos pecados. Nós somos responsáveis por nossos pecados, né?
O meio pode induzir, pode facilitar, pode dificultar o pecado, né? Mas, mas essa catalisação talvez tenha se manifestado e a pessoa acabou se afastando. Mas eu acho que mais uma inclinação do coração mesmo, do que a colocar a responsabilidade, né, na internet. Claro que esse comodismo, perceba, a pessoa, eu falei o comodismo e iluminou melhor a ideia. A pessoa que congregava estava cômoda, indo para a igreja, tendo ali seus amigos da igreja, tendo ali comportamentos sociais aceitáveis, que ela gostava, e ela se sentia cômoda. Sim. A pandemia, né, no aspecto de ver a pregação em casa, trouxe essa comodidade, né? Então a pessoa procurou o quê? Na verdade, nem procurou. A pessoa se apegou ao quê? A comodidade que ela valorizava. Porque, convenhamos, é cômodo você ter amigos que compactuem das suas ideias, que estejam ali lhe ajudando, né? Isso em qualquer meio, igreja, trabalho, cristão ou não cristão. Você quer estar no meio onde você tenha pessoas que lhe apoiem. Sim. Né? Teu áudio falhou. É isso aí. Tá, cortou o áudio. E agora? Não, tô sem te ouvir. E agora? Não. Voltou? Tá, eu tô sem ouvir ainda. Voltou? Peraí, deixa eu ver se Pronto. é o meu fone. Pronto. Voltou. Ok. Então a pessoa se apegou a essa comodidade porque é propício, né? Então, senão você não vai se sentir bem num ambiente de perseguição. Não vai. Num ambiente de desconforto. Né? A pessoa que deixou de congregar, ela só se apegou a essa comodidade. E aí arranjou qualquer desculpa. Infelizmente, nós também, lá na igreja, passamos por isso. E pessoas que eram próximas a mim. E eu tentei. Bora. Vamos. Não deixe de congregar. Tá vendo que vai dar, não vai ir por quanto bom isso, né? Mas aí a pessoa acabou se afastando por resistir às tentativas de voltar. Foi disciplinada, né? Não foi só um caso, teve vários, infelizmente, né? Às vezes nem via a mensagem que a gente tentava passar, desconversava, ignorava. E quando se via presencialmente, parece que nada tinha acontecido. Sim. Meu arma, café de besta, você vai colher as consequências. Sim, verdade. Mateus, estamos caminhando para o final. Eu acho que é importante fazer essa pergunta. Por mais que a ideia, nosso papo aqui é mostrar que as redes sociais, a internet, ela é boa para o avanço do reino, mas é importante também a gente pensar nas coisas ruins que a gente encontra, né? E como é que a gente pode driblar as coisas ruins. Como é que a gente pode filtrar a vários conteúdos bons, mas também a vários conteúdos ruins, teologicamente falando. Há conteúdos excelentes, teológicos, e há conteúdos que são ruins, péssimos. Por mais que tenha bastante audiência, ainda assim são ruins. Porque não trazem a verdade bíblica
Então, como é que eu consigo filtrar aquilo que é bom, aquilo que vai me edificar, aquilo que vai me ajudar a crescer, com aquilo que não é bom? Por exemplo, como é que eu sei que o podcast do Tia é bom? Como é que eu sei que o outro canal, como é que eu sei que o Joe Piper está dizendo é bom? Como é que eu posso filtrar o que o David Leonardo está falando que é ruim, ou o Thiago Brunet, ou esses outros teologia coach aí que começou a invadir a internet? Como é que eu consigo filtrar essas coisas? É interessante porque Efésios, Paulo em Efésios diz: andem em verdade, andem na verdade em amor, né? Esses dois lados da moeda. Quando você vai ler Efésios lá em Apocalipse, eles esqueceram o amor. É esse amor que João está falando, né? Assim eu entendo. Então, e eles expulsavam os falsos mestres, mas faltou o primeiro amor. Então, o primeiro princípio seria andar na verdade em amor. Se apegar às escrituras, se apegar àquilo que você tem ali como regra de fé. E o amor só é vivido em comunidade. Né? Agora, o que é interessante é que quando a gente fala, e aqui é que é a sutileza, e eu diria que é a dificuldade da coisa. A pessoa que está no meio, onde ela aceita o Thiago Brunet, o David Leonardo, ela até evocando o que o Fernando pode ter falado, ela pensa que aquilo é a verdade. Ela não está seguindo esses caras porque ela tem a ideia de que é errado. Acho que ninguém segue alguém seguir, não só seguir no virtual, mas compactar com as ideias. Sim, sim. Ninguém compactua com ideias que sabe que não é verdade. Né? E aí, essas pessoas que estão seguindo esses influenciadores, esses palestrantes, teólogos, né, maus teólogos, elas pensam que aquilo é verdade. Aqui o trabalho é maior. E é justamente, eu acho que por meio da internet que as pessoas podem ter acesso ao evangelho de verdade. Né? E aí perceber que aquele evangelho é de mentira. Foi assim comigo. Eu estava numa igreja ruim, aqui de Fortaleza, e aí eu vi uma peça do Paul Washer, John Piper, e aí eu, oxe, tá diferente, pelo YouTube. Mas respondendo a como filtrar conteúdo ruim, né? Andar na verdade em amor. Princípio aí de estar analisando, né? Ser como os bereanos. Cara, é isso mesmo. É isso mesmo. Recentemente eu vi eu tava produzindo conteúdo sobre jejum. E aí eu tive que ver uma série de vídeos do Thiago Brunet sobre jejum. Cara, desgraça. Porque o cara fala assim, olha como ele é sutil. O princípio do jejum é você abdicar do alimento para ter comunhão com Deus. Ok, tá certo. Ele pega o princípio abdicar de algo e aplica a tudo. E aí, ele chega ao ponto de dizer: abdique de pessoas tóxicas. Aí eu, para pensar, aí ele vai definir pessoas tóxicas. Pessoas que fofocam, pessoas que só conversam coisas erradas. Aí você para 3 segundos pra pensar. E você, cara,
o jejum não é para sempre. É um tempo. Então, se eu vou jejuar de pessoas tóxicas, eu vou voltar a falar com elas? Aí ele fala, jejum financeiro. Se você jejuar dos seus gastos extras, você vai prosperar financeiramente. É óbvio. Ora, tu vai junto. Ô gênio! Cadê o gênio? Se eu paro de pedir compra no iFood, eu vou ter mais dinheiro. Óbvio. Caralho, eu ouvindo e eu. Como é que as pessoas não entendem que isso aqui. Eu não vou dizer que é uma deturpação. Eu vou ter que. Caiu de novo. Tô te vendo. Pronto, voltou? Voltou. Então eu diria assim, cara, como que as pessoas não entendem? Caraca, que mensagem de Deus pra minha vida, né? Tirou o coelho da cartola. Né? Então, aí abordar essas pessoas é um trabalho de mudar. De mudar como elas estão entendendo isso. E aqui é um trabalho talvez até mais difícil do que evangelizar um descrente. Porque ela já tem o princípio de adorar a Deus, mas cheio de mentiras. Né? E talvez aqui seja bem complicado. É um pouco diluído, né? Na verdade, eu não diria um pouco diluído, mas eu acho que é bem diluído. É como se tu pegasse alguma coisa puro e tu beber de uma fonte que vem com outras coisas ali. Ele já não é puro. Né? É uma verdade diluída com mentiras. Ela já não é totalmente verdade. E isso é prejudicial. Sim, tu ia comentar? Sim, eu não sei quem disse. Eu não sei de quem é essa frase. Não lembro. Mas é assim. O problema, quando alguém fala 100 coisas, o problema não são as 99 verdades, mas é uma mentira. Perfeito. Né? Porque ela pode ter falado 99 coisas corretas. Deus é trino, Deus é Pai do Espírito Santo, Jesus salva, nós temos que crer no Evangelho, nós temos que crer que Jesus é o Senhor, e o Espírito Santo habita em nós e nos santifica. Verdade, 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 verdade. Aí ele chega e diz, e Deus quer que você prospere aqui em vida. Que a sua crise financeira é falta de fé, ou então é uma mudança de mente que você tem que ter. Cara, o problema foi esse. Né? Perfeito. E aí mudar isso, eu acho mais difícil. Leva tempo e muito esforço. E Exato. às vezes surge conflitos quando tu vai tentar explicar de maneira correta aquilo que, infelizmente. Eu acho que outro princípio que nós podemos ter também é o que Paulo fala para Timóteo. Fuja das paixões da juventude. Que é o quê? É justamente as conversas tolas que só levam a brigas. Né? Cara, internet é isso. É como você falou aí. Tá aqui, postei, blá, briga. Como é a minha postura? Até mesmo no WhatsApp. Às vezes estava discutindo, conversando com irmãos, eu tento ser sucinto, coloco minha posição. Se eu vejo que com 3, 4 comentários não tá dando certo, eu paro. Irmão, é isso, parei. Né? Eu acho que eu já fui claro no que eu já falei.
Então, tentar ser conciso, objetivo, falar e parar. Mas é parar, e aqui vem o terceiro ponto. E se avaliar. Porque não é só parar e dizer, eu tenho uma razão, são eles que não entendem. Mas vou parar para não brigar, para seguir o princípio que Paulo diz a Timóteo. Mas, peraí, eu posso estar errado. E foi uma coisa que eu, conversando com amigos, eu falei, a fofoca, ela é errada, ela é pecado. Mas às vezes, a fofoca, sendo errada, fala coisas de você que de fato estão erradas. E o que a pessoa faz? Estão fofocando de mim, estão errados, é pecado. Mas ela não observa o que está sendo dito. Às vezes, mesmo que o meio seja errado, a coisa dita está correta. E aí a pessoa se prende à fofoca que é errado e não se analisa. Então é preciso se analisar. Sim. Poxa, peraí. Assim como eu quero convencer a pessoa da minha posição, a pessoa também quer me convencer. Então, eu vou parar para pensar no que ela está dizendo. Aí eu paro, analiso, vou em outras pessoas, vou em material, vou ler, oro, claro, na Bíblia, e aí posso. Não, de fato, ela está errada mesmo, vou tentar falar com outra pessoa, ou não, eu estou errado. Mateus 18 ali, né, o princípio de exortar o irmão, você, depois que conversa com o irmão que pecou, e se ele não se arrepende, você leva outras pessoas, porque elas vão ser juízes. Elas não vão tomar parte do seu necessariamente. Elas vão olhar e dizer assim, peraí, ei, Mateus, tu tá vacilando, tu errou mesmo. Quem tá errado é você. Não é o outro, não. Ele tá certo. Foi o seu juízo que estava errado. E aí, opa, corrige. Tá certo. Eu diria que é por aí. Beleza. Pra gente caminhar pro final, pra ser a saideira aqui, como se diz. Certo. A internet, ela nos dá muitas oportunidades para fazer isso que tu é capaz de falar. Entrar em discussões, em debates, em conflitos, e principalmente nós que somos teólogos, a gente tende a ler alguma coisa de teologia colocada por outros e comentar, e puxar um debate, e a gente precisa ter cuidado com isso. Porque às vezes somos levados por causa do orgulho, por acharmos que somos melhores do que outros, e aí entra a questão dos debates infindáveis sobre teologia, posicionamentos doutrinários e por aí vai. E nós conhecemos colegas e pastores que estão no meio da internet e de alguma maneira parece que eles gostam desse meio de debate e de conflitos e de resposta e resposta e contra-resposta, argumento, contra-argumento, essas coisas. E eu concordo contigo, o que Paulo fala para Timóteo, quando ele fala de maneira hermenêutica, e se tu fizer uma exegese correta do texto, paixões da mocidade está ligado a discussões, a debates. E é o que o contexto está nos dizendo ali. Como é que tu vê esses irmãos, esses colegas que gostam de colocar fogo na lenha, que gostam de provocar um debate, de estar em discussões? E aqui eu não estou dizendo que debater saudavelmente não seja bom. Discutir e debater saudavelmente, equilibradamente, com respeito, é bom.
faz parte do nosso trabalho discutirmos situações ou posicionamentos para entender o posicionamento do outro até mesmo, ou até mesmo para nós vermos que o nosso posicionamento talvez não seja aquilo que nós dizemos que é. E essa conversa, esse debate ajuda-nos a crescer mutuamente. Não tem nenhum objetivo de denegrir ou de ridicularizar, digo eu, num debate sadio, de ridicularizar a outra parte. A ideia é você tentar fazer com que ele cresça e você cresça também nesse debate. Agora, aqueles debates que geram discussões mesmo, conflitos, brigas. O que tu acha desses irmãos que fazem isso? Para nós terminarmos aqui o nosso papo, que eu acho que é algo importante de nós conversarmos. Massa, perfeito. De fato, alguns debates, eles precisam ser evocados, trazidos, né? Para corrigir mesmo a compreensão que nós temos que pode ser errada, né? E quando a pessoa é confrontada, ela vai se armar e, né, e tentar se defender. Às vezes belicosamente, infelizmente. Mas eu diria que o chocar pelo chocar deve ser evitado, claro, né? A coisa de querer falar determinados termos, às vezes até mesmo chulos, só para dizer e aparecer, eu acho extravasado, né? E vincular algo de maturidade em relação a isso só piora a situação. Mas eu diria assim, porque é sugestivo, é subjetivo. Mas é também saber quando parar. Perceba, a maioria dos debates, como o meio ele é limitado, um Twitter ele é limitado, um story ele é limitado, um comentário no Instagram ele é limitado, né? Todos esses limites têm que ser entendidos para que a gente possa saber quando parar, saber quando foi objetivo, sucinto, expôs a ideia, e essa pessoa quer ficar estribuchando, deixa, né? Eu diria que nós temos que, se o debate é necessário, de fato, Voltou. Caiu no provocativo, foi? Oi? Caiu no provocativo? Não. Putz, agora tu me pegou. Sim, debates provocativos. Pronto, eu vou voltar aqui. Eu acredito sim que alguns... Pera aí, Matheus, o teu vídeo ainda não voltou. Tá. Pera aí. Pra mim, tá os dois. Agora voltou. Voltou? Show. Então, eu acredito que alguns temas, eles são provocativos. Eles precisam ser. Porque vai tocar em coisas mais íntimas. Por exemplo, saiu aí política. Que viu? Não tinha como não ser provocativo. Porque a gente tinha irmãos que tinham um apego excessivo a qualquer um dos candidatos. E era necessário criticar não só pautas específicas, mas também o apego
excessivo aos candidatos. Idolatria. Então, quando você chega e diz, irmão, nenhum dos dois é o nosso rei, não deposite sua confiança em nenhum dos dois, você vai provocar a pessoa. Né? Ou quando você critica muito as pautas, você pode pegar na ferida, né? Então vai provocar aqueles que de fato são idólatras. E a idolatria precisa ser confrontada. Eu acho que na internet, esse espaço para a confrontação, ele tem que expor o que a pessoa acha que está errado. E a pessoa tem que fazer um autoexame para saber quando parar. Porque não é a mesma coisa de uma igreja. Na igreja, o pastor expõe, exorta, aconselha, senta com o irmão e conversa. Na internet, acaba não tá nem aí, vomita aqui as ideias e vai embora. Sim. Seja a pessoa que está expondo, seja confrontado. Então eu diria mais essa autoanálise, se está perto de pessoas que você possa dizer, fulano, eu acho que você passou do ponto. E saber reconhecer isso, né? Porque às vezes não há. E fica feio pro evangelho. Perfeito. Eu acho que saber a responsabilidade de confrontar tem que ter. Os profetas fizeram isso. Eles foram confrontadores. Eles foram tidos como homens que queriam divisão, né? Na verdade, quem estava dividido era o próprio povo. Óbvio que para os profetas terem a inspiração divina, eles já tinham o direcionamento. Sim. Mas nós temos o direcionamento na igreja. De novo, presença, comunhão. Então o Espírito Santo habita ali. Perfeito. Né? Então ter esse cuidado, dizer, cara, aqui, eu né? Por exemplo, o que eu vi irmãos falando, fulano não deveria nem ser pastor. Aí o cara, velho, você não conhece a realidade da igreja, você não conhece essa pessoa como pastor. Né? Ei, cara, calma, velho. Calma, não é assim também não. Né? Aí é também o contraponto aí de a gente não ser guerrear também, porque Satanás está assim, ó. Cuidar os extremos, né, Mateus? Cuidar os extremos. E como tu disse, é saber o momento de parar. É você ter consciência se aquilo vai servir para abençoar o povo, continuar na discussão, ou se tu vê que é melhor parar. É você ter consciência. Eu acho que esse é o ponto. É você entender o momento de parar. Ou entender o momento, não, acho que aqui eu posso falar. Não, aqui eu não vou falar porque vai gerar confusão. Eu acho que é você ter uma percepção da situação que vai fazer você dizer assim, não, esse aqui eu acho que eu posso debater de maneira madura com aqueles que estão ali. E se eu ver, não, eu acho que a situação aqui não vai ser boa porque vai gerar confusão e eu não quero gerar. Eu acho que esse deve ser o objetivo. Não querer gerar confusão. Se você acha que vai gerar confusão, não entra
na discussão. É o que eu vejo particularmente. Não entre. Se você sabe que vai dar confusão, não entre. Porque a confusão ela vai gerar discórdia, vai gerar divisão, vai gerar aquele clima ruim entre irmãos que não deveria ter. Então, eu acho que... Sim. Desculpa. Não, vai lá. Tá na tua. O pastor, ele faz isso geralmente ele faz isso semanalmente nos cultos. O pastor, ele não pode se isentar de confrontar o pecado da igreja. Né? Ele vai ter meios, cada pastor tem seu meio. Tem pastor que vai mais direto, tem pastor que vai pelas beiradas e chega lá, né? Ok, aí é método, aí é homilético, aí é retórica. Mas ele fala, né? Paulo não se isentou de dizer em Coríntios 5, o pecado desse pessoa aí é pior do que a dos gentios. Expulsem ele da comunhão. Né? Expulsou, tá errado. No meio de vós. No meio de vós, e aí é entender o meio de atuação, a rede social, a limitação, entender a responsabilidade e a limitação. Assim como o culto, ele tem as suas limitações, um pastor não pode só pregar, tá errado, tá pecando. Se não prega graça, ele tá errando. Não pode ser só Paul Washer. Tem que ser também um pouco trazer a graça. Exatamente. Ser mais John Piper também. Eu acho que é isso aí. Mateus, muito obrigado, cara. Obrigado por disponibilizar o teu tempo. Já vai quase 2 horas aqui de conversa. E assim, eu não vi nem o tempo passar. Aí eu vi aí que o pôr do sol aí na tua janela já foi. Aqui no sul ainda é dia, ainda tá claro aqui. Sim. Então, demora mais. Cara, obrigado, viu? Foi fabuloso, muito bom. Obrigado por nos apresentar essa questão da boa utilização da internet para o avanço do reino. E o meu desejo, a minha oração é que Deus lhe capacite cada vez mais para nos auxiliar a Igreja de Jesus Cristo a entender esse assunto. E Ele lhe use no avanço do reino onde você está, nos roteiros aí pro canal que você trabalha, para esse novo trabalho que você está, na igreja, delegando gente, discipulando, ensinando, pregando, e que Deus te use cada vez mais para o avanço do reino até que Ele venha. Eu acho que esse é o objetivo, que apresentemos Jesus Cristo e o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem, e apresentar o Evangelho para aqueles que já conhecem, com o objetivo de amadurecê-los, de fazê-los crescer, e também nós, da mesma forma, sermos cada dia transformados, sermos cada vez mais... essa é a palavra, transformados daquilo que precisa ser transformado. Eu acho que todos nós precisamos disso. Cada um de nós precisamos de algum ponto onde o Evangelho precisa transformar. Então, eu acho que a gente precisa disso, entender isso e utilizar a internet para mostrar isso para as pessoas. Para mostrar Jesus Cristo, a cruz, o sangue, a expiação de Jesus, para que elas entendam que há um caminho que leva ao céu e que há muito mais do que fotos, postagens, stories, mas há um Jesus Cristo que quer salvar as pessoas. Então, obrigado. Deus abençoe. E também. Se Deus permitir, vamos encontrar um outro roteiro, uma outra pauta para a gente gravar aqui. Tá certo. Vamos sim. Deus abençoe sua família, tia. Deus abençoe sua igreja, seus filhos, seus vários filhos que Deus possa dar. Amém, né? E que é isso, que Deus possa estar usando aqui também essa conversa para abençoar outras pessoas, outros pastores, outros cristãos, e que vamos trabalhar aí pro reino, que é bom demais, e é para sempre. Amém, é isso aí.
Mateusão, Amém. forte abraço. Abração. Até mais. Tchau, tchau. Abraço, pessoal. Até mais. Deus abençoe a todos.